Então, vamos dar início no nosso ciclo de seminário. É um prazer aqui apresentar a professora doutora Alcione Miranda. Eu vou dar uma lida aqui um pouquinho na biografia dela, né, porque é grande, né, a gente tem que, para não se perder, né, Alcione? Então, a Alcione, ela é graduada em Estatística pela Universidade Federal de Pernambuco, ela tem mestrado em Estatística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é professora doutora e titular do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão, da UFMA, né, no qual vem desenvolvendo pesquisa em epidemiologia, redes neurais, análise de sobrevivência, teoria de resposta ao item. Então, ela tem bastante atuação em várias áreas, tá? Só para deixar registrado aqui, a Alcione me substituiu na Universidade Federal do Maranhão há 30 anos atrás. Então, a gente tem uma parceria de local de trabalho e também área de atuação, né? Que a gente trabalha basicamente numa mesa, mesmo ela estando no departamento de saúde, ela já foi do departamento de matemática lá no Maranhão, e na UFRJ ela trabalhou com o Hélio Mingô, né? Com o Dani, é isso, né, Alcione? Com o Dani no mestrado, no né? Mestrado, E com isso. Basílio. E Basílio, isso. Então, ela tem um pontinho ali, um pezinho lá na UFRJ, como parceria também. Então, ela é bastante atuante aí na área. E hoje ela vai falar para a gente sobre esse tema de análise de sobrevida de pacientes com Covid, né, internados em hospitais do Brasil. Embora parece que tenha ficado um pouco de lado, houve uma época, né, quando o Covid estava ali no auge, né, com ondas altas para várias variantes, ela parece que a gente estava todo mundo pesquisando muito, mas não se deixou de pesquisar porque ela ainda é uma incógnita. Então, a gente, de vira e mexe, a gente tenta voltar também a esse tema que é um tema de grande importância na área de saúde pública. Então, Alcione, eu te agradeço muito ter aceito o nosso convite e fique à vontade aí para participar. A gente, em geral, a gente pede para ficar à vontade, se quer para fazer pergunta antes, depois, aí você fica à vontade. Mas, em geral, no final, a gente abre para discussão. Tá ok, tá ok. Bom, então, boa tarde a todos. Muito obrigada ao convite, em especial a professora Verinha, como ela já falou, esse contato é importante, né, devido ao fato de a gente ter esse vínculo um pouco distante, mas um vínculo na mesma instituição, né, que é a Universidade Federal do Maranhão. Bom, e o que eu pretendo apresentar hoje para vocês, a professora Vera até já tocou. Então, assim, a pandemia da Covid, ela trouxe muita mudança, né, várias mudanças na saúde da população brasileira, da população mundial. E quando a gente olha em termos de ciência, ela também trouxe mudança, principalmente para os estatísticos. Então, eu, como a professora Vera falou, sou um estatístico que trabalha no Departamento de Saúde Pública, tenho uma linha de pesquisa, né, mas uma linha de pesquisa mais voltada à modelagem estatística, mas uma linha independente, onde eu tenho profissionais da área da saúde que desejam fazer uma pós-graduação em saúde coletiva, mas com um pouco de ênfase em estatística. Mas, assim, os pesquisadores da área da saúde que estão trabalhando no programa de saúde coletiva, alguns epidemiologistas, eles trabalhavam de forma independente. Não sei se vocês sabem, os epidemiologistas eles usam muita estatística e eles se tornam independentes no momento da sua pesquisa, pelo fato de eles terem algum domínio da estatística. E com a pandemia, isso foi diferente, né? Então, a gente tem dentro do Departamento de Saúde Pública um epidemiologista, um grande pesquisador na Universidade Federal do Maranhão, que é o professor Antônio Augusto. Então, ele é epidemiologista. E durante a pandemia, a gente criou um grupo modelagem em estatística pela Universidade Federal do Maranhão, e esse grupo ele foi muito atuante durante a pandemia, principalmente a nível da capital, São Luís. Então, esse grupo se reunia na quinta-feira, a gente se reunia na quinta-feira à tarde. Além de epidemiologista, tinha eu, o estatístico, tinha infectologista, tinha médicos que estavam atuando na atenção básica, né, atendendo pacientes com Covid, e o nosso objetivo era entender a dinâmica da Covid.
Então, a gente começou a trabalhar com dados, né, e dados secundários, né, dados fornecidos ou pela Secretaria de Saúde ou pelo Ministério da Saúde. E quando a gente foi trabalhar com esses dados, a gente começou a perceber o quão ruim são os dados de casos notificados. Mas a gente até entendia essa subnotificação, pelo fato que a gente sabia que estávamos vivendo uma pandemia, muitos locais não eram preparados com o sistema de informação para notificar esses casos de Covid, e aí a gente começou a mostrar para a população a necessidade de você ter um sistema de informação e que você consiga notificar os casos. Então, esse grupo reunido, a gente trabalhando, a gente conseguiu mostrar, a nível do Maranhão, a subnotificação. Segundo os dados da Fiocruz, o Maranhão, durante a pandemia, ele tinha um atraso na notificação de 30 dias. O que quer dizer esse atraso? Está dizendo que se o número de óbito ocorrido hoje, no dia 21 de outubro, se refere a 21 de setembro. E aí, para nós, estatísticos, era difícil entender essa dinâmica, né? Porque a gente estava tendo uma subnotificação, que na área da estatística a gente chama de nowcast. Então, aí a gente publicou o nosso primeiro artigo, né, de nowcast, mostrando como a notificação no estado do Maranhão era ruim. E aí foi aí a nossa motivação, fomos trabalhar com óbitos. E aí, trabalhando com óbitos, também começamos a perceber que a gente aqui tinha uma alta taxa de mortalidade. E dentro desse grupo foi surgindo ideias, e embora tenha encerrado um pouco o número de casos, o último trabalho desse grupo foi estudar a sobrevida, que é o que eu venho trazer aqui para vocês, né? Que é o tema é a análise de sobrevida de pacientes com Covid internados em hospitais do Brasil. Bom, então, o que motivou a gente estudar óbitos? E aí, agora estamos estudando a sobrevida. Porque, segundo os dados, né, esse acesso aí de um site, em 21/7/2021, foi o último acesso que eu tinha, o Brasil era o segundo país do mundo com maior número de óbitos por Covid. Isso não é novidade, né? Vocês que acompanharam essa pandemia, foi muito notificado essa taxa de óbito no Brasil. No ano de 2020, né, segundo os dados, a gente no país foram 194.976 mortos pela doença. E até julho de 2021, a gente já tinha mais de 553 mil mortes. Então, apesar da gente ter apresentado esse número alto de óbitos, a gente tem a subnotificação. Como eu vinha falando, existe uma subnotificação. E a grande preocupação do nosso grupo agora é que essa subnotificação agora deve estar lá embaixo, porque parece que se esqueceram a Covid e se esqueceram também de notificar os óbitos. Então, essa incerteza do diagnóstico, no início da pandemia, causava um problema de subnotificação. Muitas vezes, vocês devem lembrar que no início da pandemia a gente não tinha exames, né, para que a gente pudesse realmente identificar que aquele paciente tinha Covid, era feito baseado na experiência dos profissionais de saúde. E, além disso, o que ocorre com o sistema de saúde? O sistema de saúde são sistemas em que você, no momento em que você tem um atendimento em uma unidade hospitalar, e se é detectado que você tem algumas doenças negligenciadas pelo Ministério da Saúde, o seu caso deve ser notificado. E, nesse momento, né, o que deveria ser notificado era o caso de Covid. E aí foi criado um sistema, né, um sistema em que deveria ser preenchido para que a gente tivesse a dinâmica dessa doença. Porém, que esse sistema de informação era novo, e quem deveria preencher esse sistema de informação? Era o profissional de saúde que estava atendendo o paciente. Então, naquele momento que ele atendia, se ele suspeitasse que aquele paciente ele tinha Covid, ele deveria notificar dentro do sistema. E aí gerou muita confusão no início desse processo de notificação. Porque, algumas vezes o paciente estava em uma unidade que não tinha internet, então o profissional não tinha como notificar, porque esses sistemas eles são online. E muitas vezes os profissionais que estavam atendendo, ele também não tinha experiência em sistema de informação. Então,
vocês vão ver posteriormente quando eu mostrar. Então, quando a gente fala em trabalhar com sistema de informação em saúde, por exemplo, quem gosta de trabalhar com os dados secundários, quando a gente vai utilizar esses sistemas, eles são de baixa confiabilidade. Vocês, quando a gente começa a fazer uma análise estatística, a gente começa a perceber erros bastante em variáveis de importância. E, além disso, a gente também consegue observar inconsistência. Um exemplo para vocês entenderem inconsistência em sistema de informação, um exemplo é que, durante a Covid, também tinha grandes preocupações com relação às grávidas. E aí a gente tem lá no campo desse sistema de informação, tinha se o paciente era gestante ou não. E aí, por exemplo, você vai naquele momento, você tem aquele sistema, você faz uma tabela 2x2, né? Vamos pensar que a gente quer fazer um teste Q quadrado, ver se existe uma associação entre o sexo e a doença, e aí você começa a observar, por exemplo, na hora dessas tabelas 2x2, começa a ver se eu seleciono só as gestantes, quando a gente vê, começa a aparecer, se a gente pedir uma tabela da variável sexo, começa a aparecer pessoas com sexo masculino, ou seja, uma inconsistência. Então, é muito importante, eu sempre falo para os alunos, no momento que a gente vai trabalhar com o sistema de informação, não é pensar que os dados estão coletados. A gente precisa, sim, passar por esse processo, verificando inconsistência e também verificando completude. E isso, os sistemas de informações, eles são completos de completude. E aí, quando a gente vai estudar óbito, quando a gente vai estudar sobrevida, a gente tem como variável importante a data do óbito, né? Também a data da notificação, a data do primeiro sintomas, e dentro desse sistema de informações, essas datas elas são preenchidas erroneamente. Vocês vão ver, quando apresentar um fluxograma da população que iremos apresentar os resultados, a incompletude é muito alta. Bom, e aí, durante a pandemia, né, a gente viu que os idosos, eles eram mais acometidos a doenças, além disso, eles eram acometidos ao óbito. E uma das características que foram identificadas durante a pandemia era que, por exemplo, pacientes diabéticos, eles tinham mais chance de irem a óbito. Outra característica, obesidade, né? E aí, quando a gente olhava a obesidade não era apenas em relação aos idosos. Pessoas jovens, obesas, também estavam morrendo. Então, durante esse processo, né, quando eu falo desses fatores de risco, eu me refiro ao início da pandemia, e aí, durante todo o processo da pandemia, a grande preocupação era aqueles pacientes que eram internados em UTI. E pensem também que, nesse momento, a gente tinha poucas UTIs, né, falo a nível de Brasil, e a gente também tinha região que não tinha UTI. Então, era importante nesse momento, né? Então, é importante nesse momento de uma pandemia, a gente ter estimativa do tempo de internação hospitalar, como também obter estimativa de tempo dentro da UTI. Não sei aí como ocorreu, mas aqui a gente teve saturação dos serviços de saúde. Por exemplo, chegou um momento em que a gente não tinha UTI. E o momento foi naquele momento, e posteriormente chegamos num momento em que também não tínhamos mais leitos. E qual foi esse momento? Foi o momento em que a Covid acometeu pessoas jovens. Então, o que ocorreu? As pessoas jovens se internavam, e por elas ser jovens, elas não iam a óbito, mas elas permaneciam muito mais tempo internadas, o que fazia a saturação, que causava a saturação dos leitos. Então, durante o acompanhamento dessa pandemia com o grupo de modelagem, começamos a pensar muito em tempo de permanência hospitalar e tempo médio de UTI. Quando a gente olha os estudos que foram divulgados, isso aí em 2020, sabe que o tempo médio em UTI era de 10 a... UTI não, hospitalar, era de 10 a 3 dias, e em UTI de 7 a 6 dias. Mas isso dependia muito da população que estava sendo acometida a Covid. Então,
estudando os óbitos, a gente começou a perceber que existia uma heterogeneidade nesse tempo médio de internação, como também o tempo médio de UTI. E isso causado pela distribuição etária da população brasileira, distribuição desiguais de profissionais da saúde. Então, por exemplo, aqui, hoje eu vou falar muito do Maranhão, viu? Não vale chorar. Mas, então, aqui à vontade. No Maranhão, a gente tinha muita dificuldade de profissionais intensivistas, né? Aquele profissional da área da saúde que tinha experiência em UTI. E isso, a falta de experiência em UTI, gerava muitas vezes a permanência também do paciente na UTI. E o que acontece em todo o Brasil? A infraestrutura, né? A falta de infraestrutura hospitalar. Vocês lembram que tivemos que fazer hospitais de campanha para que a gente pudesse acolher os pacientes acometidos pela Covid. Bom, então, essa estrutura hospitalar, a gente sabe que influencia também na mortalidade por Covid. Mas o que os clínicos sempre relatam, que somente no início da pandemia, que as características clínicas dos pacientes é que ela age primeiramente dentro dos fatores de risco para a mortalidade por Covid. Ou seja, ele sabe, vou dar um exemplo. Uma mulher obesa, diabética, com 80 anos, ela pode chegar no melhor hospital do Brasil, mas a gente sabe que o risco dela vai ser muito alto para o óbito. Ela vai estar numa infraestrutura boa hospitalar, porém ela tem as características clínicas que são características clínicas de risco para o óbito por Covid. Então, o primeiro passo, né, seguindo as ideias, né, muitas vezes dos clínicos que estavam conosco, a gente começou a trabalhar olhando a sobrevida apenas a partir das características clínicas do paciente, sem olhar a infraestrutura do município, como também sem olhar a infraestrutura hospitalar. Bom, e aí, durante todo esse processo, também a gente estudo, né, esse estudo Pereira em 2021 e do Nicoleles em 2021, eles mostraram que a gente tinha ainda outras dificuldades que estavam também desfavorecendo a sobrevida dos pacientes com Covid. Então, eles mostraram 228 mil pessoas vulneráveis a mais de 30 minutos de UBS, 1,6 milhões de pessoas vulneráveis vivendo a mais de 5 quilômetros do hospital. Então, a gente lembra, né, que quando a gente sentia falta de ar, tinha que se correr por hospital. E, além disso, eles mostraram também 41% com acesso precário a leitos de UTI e ventilação mecânica. Um exemplo foi em Manaus, né? A falta de ventilação mecânica, o que aumentou a taxa de mortalidade. Bom, então, considerando que o risco de morte não é o mesmo, surgiram as seguintes lacunas. Então, ou seja, quando a gente começava a olhar esses dados a nível de Brasil, a gente começou a perceber que não era. Ou seja, eu ser mulher diabética e viver no Nordeste, será que eu tenho o mesmo risco de ir a óbito de uma mulher diabética que vive no Sudeste? Então, as lacunas que ainda existiam, eu já falo que foi em 2021, esse nosso trabalho iniciou em 2021, as lacunas que ainda existiam era qual a sobrevida de paciente hospitalizado em diferentes grupos. Quais os fatores estão associados à melhor sobrevida desses pacientes? O tempo de permanência hospitalar difere de acordo com as características clínicas dos pacientes? Sexo, idade, comorbidade, ou seja, se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão, os serviços clínicos prestados e as características do hospital. Então, hoje, a gente é o primeiro trabalho, né? Então, esse trabalho, como eu não falei no início, mas esse trabalho é de um aluno de doutorado, é o Carlos Martins Neto. O Carlos, ele é fisioterapeuta, ele tem uma experiência em UTI, e ele fez o mestrado e, em seguida, ele entrou no doutorado de saúde coletiva, e o Carlos é um aluno brilhante, ele fez fisioterapia, mas ele gosta bastante de
de estatística, e ele, quando ele entrou no doutorado, ele veio com essa proposta de aprender métodos estatísticos diferentes. Então, por isso que ele participa do programa na linha de modelagem estatística aplicada à saúde. E esse primeiro objetivo é o artigo 1 da tese dele de doutorado, que é o que eu vou apresentar hoje. É o avaliar a sobrevida de paciente hospitalizado por Covid-19, identificando grupos de risco ao óbito. Infelizmente, ele não pôde participar, né? Que ele também é professor, e é o momento que ele está dando aula agora à tarde. Bom, então, definidos os objetivos, então a gente tem que olhar a sobrevida desses pacientes hospitalizados, e aí a gente foi em busca dos dados. Então, nesse estudo, a gente definiu a população em estudo como sendo os casos hospitalizados e óbito por Covid-19 registrado no CIVEP-GRIP em 2021. Então, quem quiser acessar essa base de dados, ela está disponível no Open Data SUS, saude.gov.br, porém, no momento, o acesso está suspenso. Devido às eleições, a gente não pode baixar alguns dados. Mas eu acho que esses dados da Open Data SUS, o CIVEP-GRIP, ele ainda está disponível. Eu consegui acessar, acho que no dia 26 de setembro, certo? Bom, esses dados, essa base de dados, ela era atualizada toda semana, e aí a gente vai trabalhando com essa base de dados. Bom, e o que consta nessa base de dados? Então, vamos pensar, o paciente precisou de um atendimento médico, e esse atendimento, no início, ele pode ser uma UPA, que é a unidade primária, né? As antigas UBS, ou ele tinha que ser diretamente para ser atendido diretamente em um hospital. Então, dado que confirmado o COVID, esse caso precisa ser notificado. Então, nessa minha população, eu só adotei os pacientes que estiveram hospitalizados em hospitais. Parece um pouco redundante, mas é porque eles poderiam ser hospitalizados, mas eles estavam em uma unidade primária, que não tem toda a estrutura de um hospital. E aí, nesse momento da notificação, são observadas características demográficas do paciente, né, sexo, a idade, o local de notificação, onde foi o atendimento, sintomas e características clínicas na admissão. Então, os sintomas, se ele tinha tosse, febre, dispneia, né, falta de ar, presença de comorbidade. Então, tem lá várias perguntas, se ele tem hipertensão, se ele é diabético, se ele tem asma, obesidade, outros fatores de risco. E também, dentro dessa mesma ficha, tem os resultados dos testes, o suporte ventilatório, né, se ele recebeu o suporte de ventilação mecânica, se ele foi internado em UTI, o resultado da radiografia ou da tomografia do tórax. E também, a partir de 21, foi incluída também informação sobre a vacinação. E com relação às datas, eles anotam dentro dessa ficha a data dos primeiros sintomas, a data da notificação da doença, a data da internação e a data da evolução. Onde essa data da evolução, a gente vai ter a data da alta hospitalar ou a data do óbito. Bom, então, como eu falei logo no início para vocês, a gente mexer com o sistema de informação não é tão simples, né? Bom, então, nesse estudo, o meu primeiro critério, os pacientes deveriam estar hospitalizados e os casos notificados no CIVEP-GRIP. E aí, a gente considerou, o Ministério da Saúde, ele divide essa dinâmica de qualquer doença, né, principalmente as doenças transmissíveis, ele divide por semana. Então, a primeira semana de 2021 começou em 3 de janeiro e a última semana termina em 1 de 2022. Mas a gente resolveu apenas pegar até o dia 31 de dezembro de 2021. Então, foram os casos notificados nesse período hospitalizados que foram incluídos na nossa amostra.
Mas como a gente sabia que diferenciava a Covid em crianças e adultos, a gente trabalhou apenas com os indivíduos com 20 anos ou mais, que são considerados, de 20 anos ou mais, são considerados adultos. Que até 19 anos, eles são considerados ainda adolescentes. Então, quando a gente baixa essa base de dados, a gente já tira os que têm menos de 20 anos e considera apenas o ano de 2021, a gente foi olhar o comportamento das datas, né? A data da alta e a data do óbito, dado que a gente quer trabalhar com sobrevida, vocês sabem que a gente precisa ter data na nossa base de dados. E aí eu acho que até foi uma decepção, quando a gente viu muita ausência na data. Além disso, algumas eram digitadas erroneamente. Então, por exemplo, quando eu queria fazer, por exemplo, saber a idade do paciente, eu colocava a data da internação e usava a data do nascimento, às vezes apareciam pacientes com idade negativa. Então, isso é erro de digitação. Mas, infelizmente, a gente vai ter que excluir, né? Então, eles foram excluídos da nossa amostra. Então, aqueles pacientes que estavam com datas erradas, que alguns deles não tinham a data da alta, não tinha a data do óbito, eles foram excluídos do nosso estudo. Mas o que é bom? A gente tem bom para o estatístico, né? Para a saúde não é bom. A gente tem um conjunto muito grande de uma base de dados com muitas observações. Então, excluir essas observações não causa tanto dano para o nosso estudo. Bom, então aqui apresentando para vocês um fluxograma, né, de como se comportou a nossa amostra. Então, a gente aqui já fechou a base de dados, então a gente está trabalhando com todos os casos de 2021. A ideia é que o Carlos continue, né, trazendo dados também de 2022. Então, ao todo foram 1.732.967 casos notificados. E aí, o nosso interesse era apenas casos notificados por Covid. Então, esse sistema, ele também é um sistema que registra a síndrome respiratória aguda, que uma das síndromes é a Covid. Então, se não fosse Covid, não era do nosso interesse. Então, a gente teve que excluir os casos por influenza, por outro vírus respiratório ou por outro agente etiológico. E aí a gente vem para um total de 1.205.306 casos, onde a classificação final é Covid. Então, essa classificação por Covid, a gente utilizou a classificação que tinha dentro da ficha de notificação. Tinha lá Covid, sim ou não. Bom, e aí, como eu falei, a gente só tem interesse em paciente hospitalizado com idade igual a 20 ou mais. Bom, então, como a gente diz, essa agora é a minha população em estudo. Aqui eu teria a minha população em interesse, e agora eu venho para a minha população em estudo, e aí é que onde a gente olhou os dados faltantes. Então, veja, gente, 18 mil observações sem a data da entrada hospitalar. Então, para a gente que está analisando os dados de saúde pública, é muita perda, 18 mil. Ainda mais quando você está trabalhando com sistema de informação. Ou seja, esse sistema de informações, ele tem que funcionar, porque é a partir deles que os gestores municipais, estaduais, federais, tomam as suas decisões em saúde. Então, a gente precisa mostrar, eu sempre falei que é isso que eu acho que mudou para o estatístico que trabalhava com um sistema de informação. A gente precisa começar a trabalhar com esse sistema e mostrando que, embora eles existam, eles não são preenchidos corretamente. A gente precisa mostrar que precisa o conhecimento estatístico a priori para alimentar esses dados, não só o posteriori, né? Porque muitas vezes a gente vai analisar posterior, mas olha, se tivesse aquela informação, a gente poderia fazer uma análise melhor. Então, com relação às datas, a gente teve muita perda, também tinha perdas em relação à data da saída hospitalar. E o pior, a data do óbito. Vocês vejam aqui, 126.322 casos onde não tinham a data do óbito. Eles foram a óbito, mas não registraram a data.
E também surge a dúvida, será que eles foram a óbito mesmo? Enfim, mas era o que a gente tem, né? A gente lembre-se, sempre eu gosto de falar, esse é o sistema CIVEP-gripe, prioridade para notificação de casos de síndrome respiratória aguda, utilizado pelo Ministério da Saúde. Bom, e aí a gente partiu para 1.017.884 casos, com dados completos. E aí, como a gente tinha um objetivo de estudar análise de sobrevida, a gente também usou o outro critério. Esse paciente, ele tinha que estar internado dentro do hospital, mas ele deveria ficar pelo menos um dia internado. Menos de um dia foi excluído do nosso estudo. Bom, eu só vou fazer a pergunta se eu estou online, que eu não estou vendo vocês. Tudo bem, gente? Tá tudo bem, Alcione, pode ficar tranquila. Tá. Bom, então, definida a nossa população estudo, a gente foi trabalhar, então, agora na escolha das variáveis. Então, na área da saúde pública, a gente tem muito costume, né, de chamar, ao invés de chamar de variável dependente, a gente chama de desfecho primário, que é a principal variável dependente do nosso estudo. Então, eu também gosto de frisar a importância de um estatístico trabalhar conjuntamente com outros pesquisadores de outra área. Então, quando eu pensei, eu como estatístico, quando eu penso em estudar óbito, eu pensei em estudar óbito com todo o conjunto de dados. E aí, conversando com um médico intensivista, que trabalha aqui no hospital, conheci um hospital particular, e ele pediu para eu fazer algumas análises em relação aos pacientes da sua unidade hospitalar. E lá ele só trabalhava com mortalidade até 90 dias. E aí eu fiz a pergunta, mas por que até 90 dias? Ele falou, olha, porque mais de 90 dias um paciente com Covid, ou qualquer paciente, ele vai chegar a óbito, mas não é por causa da doença, e sim pelas complicações de uma internação em UTI. Então, veja a importância desse contato, o estatístico e o profissional da área da saúde. Então, aí a gente deu esse corte. O óbito hospitalar até 90 dias de internação. Variáveis independentes, as demográficas, sexo, idade, escolaridade, raça, cor, região brasileira. Só lembrando, gente, tudo isso notificado na ficha de notificação. Sintomas, tosse, dispneia, perda de paladar e olfato. As clínicas, se o paciente foi internado em UTI, se ele recebeu suporte ventilatório invasivo, o raio-x, o resultado do raio-x, a tomografia por Covid, foram considerados também variáveis independentes. E, como não poderíamos deixar de estudar, as comorbidades, os fatores de risco, né? Se o paciente era gestante, sim ou não, se era uma puérpera, e a presença dos fatores de risco, cardiopatia, doença hepática, asma, diabetes e assim por diante. Bom, e aí, para estudar sobrevida, né, a gente precisou definir uma variável tempo, né, que aqui eu estou chamando tempo num estudo, que era a data da evolução e até a data da internação. Bom, e aí esse estudo aqui, agora eu estou ainda planejando, como a gente estivesse planejando ainda o nosso estudo, então a gente, quando a gente fala em estudo de análise de sobrevivência, sempre supõe, né, que o paciente, ele é incluído no seu estudo em um mesmo momento e você agora define acompanhar. Por exemplo, eu gosto de dar muito exemplo no transplante. Eu vou pegar aqueles indivíduos que foram transplantados hoje e eu digo, eu vou acompanhar por 2 dias. Então, aqui nesse estudo, a gente não tinha que definir qual era o instante inicial, mas durante todo esse tempo, os pacientes iam sendo incluídos durante o estudo. E aí, o que era importante? O importante era a gente dizer, eu vou incluir até o momento em que eu possa acompanhá-lo por 90 dias. Mas lembrando que esses dados já eram coletados, então esse estudo seria um estudo retrospectivo, tá certo? Então, foi assim que a gente formou a nossa base de dados. Então, o critério foi definido da seguinte forma, né? Então, aqui, vamos pensar que eu tenho um instante, o início do meu estudo. Então, meu início do estudo foi na primeira semana epidemiológica de 2021, que foi no dia 3 de janeiro de 2021. Então, foi quando eu digo que é o início do meu estudo. Então, por exemplo, aqui,
o paciente 1, ele foi notificado no dia 3, e aí a gente vai acompanhar esse paciente até 90 dias. E aí, quando a gente está trabalhando com dados de sobrevida, né, a gente sabe que a gente pode ter censura ou falha. Então, como é que a gente definiu a nossa censura? Então, alta antes do 90 dias foi considerado censura. Então, aqui é um exemplo, esse paciente 3, tá certo? O paciente 3, ele teve alta antes do 90 dias, então ele foi censurado. E a outra situação é a situação em que esse paciente, a gente acompanhou, né, tem lá o tempo de evolução dele, e o tempo de evolução dele foi maior do que 90 dias. Então, ele permaneceu vivo. Então, esse paciente também foi considerado censurado. Bom, então, definido a estrutura da nossa base de dados, a gente partiu, então, agora para a nossa pergunta, né? Avaliar a sobrevida, ou seja, estimar a sobrevida desses pacientes e, em seguida, saber quais os fatores que estão associados à sobrevida desses pacientes. Bom, e aí, quando a gente fala em sobrevida, né, a gente pensa logo no modelo de Cox. Acho que todos, não sei, são discentes de pós-graduação, Verinha? Sim, pós-graduação. Então, eles têm esse conhecimento já, então, de ter ouvido falar no modelo de Cox. Bom, só que o modelo de Cox, para quem já trabalhou com o modelo de Cox, ele tem uma suposição muito forte, né? Que ele considera que todos os pacientes, todos os indivíduos incluídos no estudo, devem estar sobre o mesmo risco. E, de acordo com esse desenho que eu apresentei para vocês, eles não estão sobre o mesmo risco, né? Lembra, eu posso estar internado em uma unidade pública, e esse paciente, ele está internado em uma unidade, esse daí, uma privada, onde eu tenho a melhor UTI. Então, eles não estão sobre o mesmo risco. E, além disso, eles estão acometidos pela Covid em momentos diferentes, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, o indivíduo que ficou internado no início de 2021, ele é bem diferente daquele indivíduo que ficou internado após entre setembro e foi acompanhado durante 90 dias. Então, do jeito que a gente planejou esse estudo, o modelo de Cox não seria viável. E, além disso, a gente tem mais de 1 milhão de dados. E o que a gente sabe quando a gente está trabalhando com as técnicas estatísticas, quando a gente tem esse conjunto de dados muito grande? A gente sempre vai encontrar significância. Né? Então, se eu quero verificar se a idade é significante, vai dar significância, tá certo? Ou o valor de P. Bom, eu estou aqui falando ainda só no valor de P, tá certo? Então, a gente sempre vai encontrar essa significância, tá certo? E aí a gente propôs, né? Então, surge as técnicas não paramétricas, em especial as árvores de decisão. Então, as árvores de decisão é uma técnica não paramétrica que incorpora modelo de regressão estruturado em árvore. Então, a ideia é que ele faça, de acordo com as variáveis que ele tenha, em cada ramo dessa árvore, a gente tem um modelo de regressão com variáveis diferentes. Então, eu acho que essa é uma grande característica do uso da árvore de decisão na área da saúde. Então, quando a gente tem o desfecho, né, a variável dependente, ela é numérica, essa árvore é chamada de regressão. Se ele é uma árvore, um desfecho categórico, é chamado de árvore de classificação. E quando eu estou trabalhando com dados de sobrevida, a gente trabalha com árvore de sobrevivência. Então, a gente pode pensar, árvore de classificação é uma alternativa para os modelos de regressão linear. Árvore de classificação, alternativa para o modelo logístico. E árvore de sobrevivência, uma alternativa não paramétrica para o modelo de Cox. Ok? E outros modelos que vocês adotam aí na característica sobrevida. Bom, mas, além disso, qual é a grande vantagem? Quem já construiu modelos de regressão sabe que a gente, quando tem uma grande quantidade de variáveis, e veja que, a priori, a gente ainda não tem conhecimento clínico desses fatores de risco, né? Ou seja, quais os fatores que influenciam a minha variável independente. Então, a gente tem que passar por um processo de seleção de variáveis. Um método muito comum é o método Stepwise, tem a abordagem hierarquizada.
E a grande vantagem quando eu utilizo árvore, eu não preciso me preocupar com a seleção das variáveis. Eu posso colocar tudo que eu imagino que está associado com o meu desfecho e ela mesma faz a seleção das variáveis. E outra característica das árvores é que ela identifica interações. Então, por exemplo, quando você vai ajustar o modelo de regressão, você tem que especificar as interações que você está supondo. O pesquisador tem que dizer lá no modelo a interação X1 com X3. Aqui não, na árvore de decisão, ela mesma identifica as interações. E isso, gente, para a área da saúde, assim, que quando eu falo assim desses termos, estou com mais leveza, porque meu costume é apresentar para médicos. Então, para ele interpretar o coeficiente da interação não é simples. Até mesmo para a gente estatístico, eu não gosto de modelos com interações. Quando eu estou fazendo uma análise e o profissional da saúde me pede para colocar uma interação, aí já fica, lá vai a interpretação, né? Então, vamos colocar uma interação, sexo e diabetes. Então, ele está supondo que ser homem e diabético tem o maior risco do que uma mulher diabética. Então, ele quer essa interação. Então, é essa a vantagem de você construir esses modelos de árvore de decisão em relação aos modelos de regressão. E, além disso, ele tem uma simples interpretação. Então, você vai criar um fluxograma que faz com que o clínico ele entenda o grupo de risco. Bom, e quando a gente está trabalhando com dados de sobrevivência, onde a gente tem uma grande heterogeneidade no tempo da variável, até a ocorrência do evento, a gente deve utilizar essas árvores. Embora que eu não vou apresentar para vocês comparações com o modelo Cox, que ainda é uma etapa que depois quando eu estiver finalizando, eu vou dizer o que é que a gente pretende agora fazer. Quando a gente vai fazer a análise descritiva desses dados, a gente vê que é uma heterogeneidade muito grande. Tem paciente que passou internado um dia e foi a óbito, e tem paciente que passa 576 dias internados e não foi a óbito. Então, é importante, né, a gente conhecer primeiramente, ou seja, eu sempre falo, a análise descritiva, e quando você faz a análise descritiva do tempo do evento de interesse, e você tem essa heterogeneidade, você pode construir, sim, árvores de decisão. E outro momento em que você deve realmente construir uma árvore de decisão é quando você tem um tamanho da amostra maior ou igual a 300. Né? No nosso caso, a gente tem muitas observações. Bom, aqui é um exemplo, né? Um exemplo, o que seria uma árvore, né? Então, ela tem, essa é chamada de árvore, ela é construída por nós. Então, esses nós redondos são os nós que eles chamam os pais, né? E esses nós aqui enquadrados são os nós finais. Então, no processo de construção da árvore, ela considera, no primeiro nó, a variável que melhor divide a amostra em estudo. Então, aqui, a variável foi a presença de bile, né, no fígado. Então, ele conseguiu identificar que essa variável era a variável com maior importância. E outra vantagem que as árvores de decisões têm. Se sua variável era numérica, ela consegue encontrar um ponto de corte, de tal forma que esse ponto de corte separa a amostra e estudo, de tal forma que esses grupos aqui, ou seja, vocês observam agora que a gente tem dois grupos, e esses grupos entre si, eles são bastante heterogêneos. Então, ele identificou que o ponto de corte 1,4 vai fornecer uma amostra heterogênea entre si, mas esse grupo aqui, ele é homogêneo entre si. Bom, então ela vai criando regra de decisão. Então, ele fala, se bile é menor que 1,4, a idade é menor que 66,12 e a albumina do paciente é maior que 0,90, e aí o nó final, ele fornece a curva de sobrevida. Então, veja, ele identificou a interação das variáveis. Então, o paciente... Então, vejam, esse fluxograma na prática clínica é ideal para um médico, né? Então, chega na clínica, um paciente, ele sabe que a bile dele é menor do que 1,4, a idade dele é menor que 66, e a albumina
dele está maior do que 0,90, eu tenho como calcular a sobrevida desse paciente. E assim por diante. Então, ele identifica grupos de acordo com as variáveis independentes. E aqui, como eu estou mostrando para vocês, é uma árvore de sobrevivência. Quando eu estou trabalhando com árvore de classificação, eu poderia dizer, eu não quero sobreviver, eu só quero saber se o paciente vai a óbito, sim ou não. Aí seria uma árvore de classificação, e aqui ele colocaria em cada nó a probabilidade de ir a óbito. Bom, então, quando a gente pensou em estudar sobrevida, e aí eu trabalhando com árvore de decisão, que a gente tem que ir em busca, né? Lembrando para vocês que eu trabalho no Departamento de Saúde Pública, no nosso programa são profissionais na área da saúde, poucos deles só olham a disciplina estudam a disciplina de bioestatística, modelo de regressão aplicado à epidemiologia, e durante a disciplina de bioestatística e modelo de regressão é que eu trabalho um pouco o R com eles, né? Então, muitas vezes, eu não tenho como fazê-los programar dentro do R. Então, a gente vai logo em busca de pacotes. E aí, a gente encontrou um pacote, né? Foi em 2017, mas agora em 2021, já saiu um novo pacote que trabalha com árvores de sobrevivência. É esse pacote LTRC3, do R, e ele ajusta dados truncados à esquerda, né? Aqui também truncado eu sempre gosto, quando a gente está falando sobre vida, que truncado à esquerda difere de censura à esquerda, né? Truncado é quando você dá um corte no momento. Então, por exemplo, eu só vou aceitar pacientes que estejam internados acima de 10 dias, tá certo? E também censurados à direita. E no próprio artigo dos autores, ele fala que essas árvores de decisão, ele compara aqui sim, ele faz uma comparação com modelos de Cox e ele mostra como sendo uma alternativa para o modelo de Cox. Bom, vamos agora então para os resultados. Então, só para lembrar para vocês, essa amostra já foi fechada, então eram os casos todos de 3 de janeiro até a última semana de 2021, mas não incluía os casos que em 2022, né? Porque a semana terminava em 1 de 2022, mas esses casos não foram incluídos no estudo. Então, considerando, né, a população em estudo, que são os casos notificados de Covid hospitalizados, a proporção de óbito foi de 33,6%. O tempo mediano de internação hospitalar foi de 8 dias. Então, veja que, né, considerando, né, que eu trabalhei apenas até 90 dias de internação. Primeiro quartil, 4 dias, né, ou seja, 25% dos pacientes estavam internados até 4 dias. E o Q3, né, a gente tem o Q3, 14 dias. Bom, e quando a gente vai olhar as características desses pacientes? Então, aqui nessa tabela, o SIM representa aqueles que foram a óbito. Então, a gente observa de 323.478 pacientes que foram a óbitos, o maior percentual foi no sexo masculino. Com relação à região, 44%, 49,9% dos óbitos foram no Sudeste. A idade mediana, 65 anos, e a internação mediana por 90 dias foi de 10, tá certo? Só lembrando aqui, que eu acho que eu fiz um pouco de confusão. Esse tempo mediano aqui, de 8 dias, é sem levar em conta o corte de 90 dias. E quando eu corto em 90 dias, a mediana passou a ser 10. Bom, eu não sei, aí eu gostaria que vocês falassem se vai estar legível essa árvore. Tá. Está dando? Tá. Bom, só não dá para ver o que para mim não está dando para ler dentro do círculozinho. Tá. Alguns sim, né? O TI dá para ver. Tá, eu não sei se eu tirar aqui do modo de apresentação e a gente vir para cá aumentando, talvez fique melhor. Pouca coisa. Não, porque é pouca coisa, né? Então, é porque eu já trabalhei, pedi para o Carlos trabalhar também, mas a gente precisa
realmente fazer outra. Ela não tem, por exemplo, não trabalha com GG prótese, essas árvores, tem que fazer dentro do pacote dele, e é por isso que ela sai ruim. Aí Qual que é o pacote que usa? Oi? Qual o pacote que usa? Ele vem com esse pacote e a gente pede para fazer a árvore, ele usa o R. Já dentro dele. Entendi. Até agora a gente não conseguiu mudar, mas vai terminar. O ruim é que a gente nem pode fazer à mão, porque a gente não tem como desenhar a curva de sobrevida, né? Uhum. Mas Bom, tá bom, tá dando para ver. Fator de risco, TI, faixa etária. bom, então, qual foi o primeiro fator que ele encontrou como a variável de maior importância? A ventilação mecânica. Então, assim, o Carlos, né, ele fez fisioterapeuta, então ele não ter trabalhado muito com estatística, então ele ficou admirado em ver essa árvore, pelo fato como é que a árvore, né, dentro de todo aquele conjunto de variáveis, gente, olha só quantas variáveis a gente colocou no nosso estudo. Eu coloquei todas essas variáveis que eu falei aqui para vocês, elas entraram no modelo. E no momento que ela constrói a árvore, ela só identifica ventilação mecânica, a faixa etária, UTI, ter fator de risco e a raça como os fatores que influenciam na sobrevida do paciente. Por exemplo, os sintomas, nenhum sintoma apareceu na árvore. Então, ela dividiu ventilação mecânica. Então, se o paciente não recebeu nenhuma ventilação mecânica, e se ele recebeu ventilação mecânica, mas não foi invasiva, ele vem para o ramo esquerdo da árvore. E nesse ramo direito, eu só tenho os pacientes que receberam ventilação mecânica invasiva. Então, essa variável foi a variável que melhor separa a amostra, de tal forma que agora, nesse momento, eu só tenho, vamos pensar, eu tenho 2 grupos, e esses 2 grupos, eles são heterogêneos entre si. Bom, agora vamos olhar os grupos que têm o menor risco e os grupos que têm o maior risco de óbito. Então, a gente encontra aqui no extremo dessa árvore. Então, esse grupo que ela identificou com a menor sobrevida, logicamente com maior risco de óbito, quem são eles? São aqueles pacientes que foram submeter à ventilação invasiva, ele tem uma idade entre 60 a 79 e maior do que 80, ou seja, ele tem mais de 60 anos, e ainda ele está com a idade entre 60, mas aqueles que tinham mais de 80, a sobrevida foi menor do que aqueles pacientes que tinham entre 60 a 79 anos. E aí, desses pacientes, ele observou se o paciente ele não fez ventilação invasiva, ele tem de 60 a 79 anos, mas se ele foi para a UTI, a sobrevida dele vai ser maior do que aqueles indivíduos que não foram à UTI. Então, aqui, logicamente, a gente conclui, olha aqui, eu tendo de 60 a 79 anos, e se eu fui para a UTI, mesmo recebendo ventilação invasiva, eu tenho a melhor sobrevida do que aqueles que não foram UTI. Então, já mostra que a falta de uma UTI para pacientes com ventilação invasiva, não sei se vocês sabem que muitas vezes a ventilação invasiva era para ser feita em UTI, mas às vezes não estava sendo feita em UTI. Então, a falta de UTI também aumentou a chance de óbito naqueles pacientes de 60 a 79 anos com ventilação invasiva. Outra característica que a gente observa, que era muito falada durante a pandemia, era com relação à raça. Tinha hipótese, né, que os negros eles eram mais acometidos à Covid e chegavam a óbito. E aqui a árvore ela identificou a raça como sendo também um fator de risco para a sobrevida desses pacientes hospitalizados. Então, olhando aqui, esses pacientes, então, eles estão em ventilação invasiva, eles têm uma idade de 20 até 59 anos, mas os pacientes nessa faixa etária, que eram
branco, né? Ou a raça branca ou da raça amarela, ele tinha uma maior sobrevida do que aqueles pacientes que eram preto ou pardos. Então, outro momento mostrando que as pessoas com desfavorecidas, elas tinham mais chance de ir a óbito. Que a gente sabe, né? Estudos aí, não sou eu que falo, no programa de saúde coletiva, eles têm um grupo que estuda, né, comorbidade associada com a raça, então eles sabem que a raça negra, por exemplo, a raça negra ela tem maior predisposição para ter hipertensão. Então, a árvore também encontrou que a raça também estava associada com a sobrevida desses pacientes. E aqui, só para finalizar, para identificar os pacientes que tiveram o menor baixo risco, então é importante, gente, quando a gente constrói esse modelo, saber se essa árvore ela tem significado clínico. E aí ela mostra aqueles pacientes aqui que têm o menor baixo risco. Quem são esses pacientes? São adolescentes, ou seja, são aqueles indivíduos de 20 adolescentes não, de 20 a 39 anos, que não foram à UTI, não têm nenhum fator de risco e não fizeram nenhum suporte de ventilação mecânica. Então, são esses os pacientes que tiveram a maior sobrevida. E isso é bem reconhecido, né? Que as pessoas jovens, né, menos de 60 anos, tinham menor chance de ir a óbito. Então, com relação à árvore construída, né, a gente tem as seguintes conclusões. Os fatores de risco, né, que estavam associados ao óbito, pois ter realizado suporte de ventilação mecânica, a idade, a raça, ter se internado em UTI e apresentar comorbidades foram variáveis identificadas como relevantes pela árvore de sobrevida. E a árvore também mostrou que a importância da ventilação mecânica. Então, aqueles pacientes que foram submetidos a suporte de ventilação mecânica invasiva, mas que não foram para a UTI, tiveram mais chances de óbitos. E o grupo de maior risco, como era de esperado, a identificação são os idosos a partir de 80 anos. E, como eu mostrei anteriormente, pacientes mais jovens que não foram internados em UTI e não receberam suporte de ventilação mecânica apresentaram maior sobrevida. Bom, então, obrigada. Trouxe essa paisagem aí para a Verinha, para ver se ela ainda é maranhense, ela identifica esse local. Então, aqui, só para mostrar para vocês, eu posso vender meu peixe, Vera? Claro. Bom, então, como eu falei para vocês durante todo o tempo, eu faço parte do programa de Departamento de Saúde Coletiva. Uma das linhas de pesquisa é modelagem estatística em saúde. E aqui na nossa instituição, na Universidade Federal do Maranhão, a gente não tem um curso de estatística, a gente tem um curso de matemática, mas os formandos da área de exatas, eles não se atraem muito pelo nosso programa, pelo fato que eles precisam ter conhecimento do Sistema Único de Saúde, né? Precisa ter conhecimento do SUS, e eles se submetem a uma prova, um processo seletivo, onde eles precisam conhecer esses termos, né, de SUS, precisam entender um pouco de sistema de informações, precisam entender de alguns termos utilizados, que é taxa de mortalidade, taxa de fecundidade, taxa de natalidade. E muitos deles, embora eu queira trazer esses alunos para o programa, eu não consigo trazê-los ao programa. Então, gente, pouco aqui você deve ter observado, pouco a gente apresenta as equações, pouco eu me distancio um pouco dessas equações, pelo fato que, dentro do meu programa, eu só trabalho com profissionais da área da saúde. Como eu falei para vocês, o Carlos ele é formado em fisioterapia, mas ele é um aluno que ele desenvolve. Então, aqui eu estou mostrando o trabalho que o Carlos realizou. Ele aprendeu o R, ele foi atrás do pacote, eu dei a dica, existe um pacote. Ele foi fazer, foi implementar. Não foi fácil para ele trabalhar com sistema de informação, né? Quando ele viu essas informações da gente, tentamos algumas imputações. Depois a gente descobriu que o próprio programa ele faz também imputação. Então, é difícil, muitas vezes, desenvolver pesquisa bem mais avançada
pelo fato que os alunos não têm esse conhecimento de um graduando, né, ou de um pós-graduando em estatística. E aí, esse nosso programa, ele também tem um pós-doutorado, né? Então, agora mesmo eu consegui um pós-doutor em... Ele é formado em matemática, ele fez doutorado e mestrado em engenharia elétrica, e ele está trabalhando, ele que vai me ajudar a trabalhar com esse sistema de informações, utilizando técnica de inteligência artificial, de tal forma que a gente consiga trabalhar na completude e na confiabilidade desses sistemas de saúde. Porque até o momento eu posso dizer que eu daria nota 3 para esse sistema de informações do Ministério da Saúde. Então, quem quiser conhecer o nosso programa, então essa região aqui é a nossa querida Maria Aragão, é onde o Departamento de Saúde Pública fica. Ele não fica no campus bacana, existe um campus que é um pouco distante dessa região, mas aqui ao lado a gente tem a Ponte São Francisco, então quem estiver cansado de estudar estatística, ele pode descer essa praça aqui, também conhecida, né, Verinha, como a Praça dos Amores. Exatamente, Largo dos Amores. Largo dos Amores. Então, aqui eu trouxe essa figura também para mostrar onde fica o Departamento de Saúde Pública, é onde a gente tem o programa de saúde coletiva. Ele fica no centro da cidade. Andando mais um pouquinho aqui, você já está no centro histórico. E aqui, se você quiser, você aprecia a Ponte São Francisco e a Baía de São Marcos. Uma verdadeira maranhense. É isso aí. Pode fazer. Eu e o Mário vamos nos candidatar, né, Mário? Para a gente voltar em São Luís. Nós já fomos uma vez, nós dois, lá participar de um evento, né, Mário? Vamos de novo, Vera. Vamos de novo, Mário. E agora Vamos. O centro está bem mais reestruturado, Vânia, ficou lindo, viu? Nosso governador. Daqui a um mês, mais ou menos, eu estarei lá para participar de um evento. Então, aqui só para finalizar, Vânia, para mostrar, né, que às vezes o estatístico aplicado ele não é muito visto pela comunidade estatística, mas eu acho que essa pandemia ela mudou esse olhar, né? Eu vi profissionais de estatística que eram bastante teóricos, trabalhando com Covid, modelando aquelas curvas de crescimento simplesinha, né, que tem qualquer livro de estatística. Exatamente. Eu digo, olha que bonito, pessoas que criticavam quem fazia um modelozinho de regressão, mas vejam, aqui a metodologia foi simples, mas resolveu a pergunta. Então, o que eu sempre falo, para um estatístico, o que interessa é uma pergunta relevante. A técnica pode ser até um box plot, mas se ela respondeu a sua pergunta, perfeito. Não vamos complicar o que tem com técnicas estatísticas simples para ser respondido. E aí eu sou muito feliz no programa, porque a gente tem um epidemiologista, temos a infectologista, e aí ele tem N perguntas e eu preciso só ter alunos para a gente responder e trabalhar estatisticamente esses dados. Ok. Perfeito, Alcione. É exatamente quando eu pensei em te convidar para vir aqui no PIPGES, você falou assim, olha, mas a minha metodologia é muito simples. Não, é exatamente o que eu penso, é você mostrar essa simplicidade, aonde que o estatístico pode atuar, você tem mestrado, doutorado, olha, engenharia de produção em estatística, e onde você está dentro de um departamento de saúde pública respondendo questões, tá? Então, a proposta aí, que você usou uma metodologia bem interessante, né, para responder a questão. O seu menino aí ficou encantado com a árvore de decisão, mas, nossa, eu também fiquei até bem encantada com a resposta, tá? Eu andei também, na época, aí, fazendo um trabalho, eu trabalhei com 2 alunos com modelo multistado, com sobrevivência, né? Você saber qual é o tempo, né, a chance do indivíduo, por exemplo, ele ter os primeiros sintomas, passar pela enfermaria, né? Ele foi internado, foi para a enfermaria ou foi para a UTI, e desse caso, se ele for curado ou foi a óbito, né? Então, a gente andou fazendo um trabalho, ficou bem interessante, nós não publicamos, mas ficou bem legal. Então, muita gente nessa época aí, realmente, ele trabalhou muito com essa questão aplicada, né?
todo mundo conseguiu fazer alguma coisa de forma simples, mas respondendo a questão do momento, né? Por isso que eu acho que esse negócio não está ainda acabado, tem muita coisa para ser feito, tá? Mas, em suma, você conseguiu determinar qual é o tempo de permanência dele na internação? Para até o tempo que dele ir a óbito? O tempo médio, né? Você cortou em 90 dias, mas aí você teve um tempo médio de Internação. permanência, né? De internação. 8 dias, né? Esse 8 Não, dias, esse aqui, 10 dias, Verinha. 10 dias. 10 dias. Foi feito também um trabalho com análise. Você não chegou a fazer comparação com a análise de sobrevivência da árvore, das respostas da árvore com a sobrevivência, né? Não. Teve um Então, trabalho lá acho que foi na Paraíba, que eles fizeram com os dados da Paraíba, que eles usaram só a análise de sobrevivência, né? E lá, acho que eles ficaram também nesse tempo médio de 10 dias de internação também. Eu lembro, na época, me mandaram esse trabalho, eu li, mas não me aprofundei, né? Mas, assim, os resultados seus, eu vi que são, em relação a eles, são muito similares, né? Assim, usando sobrevivência. Então, Verinha, é uma continuidade. Confesso que eu ainda não cheguei eu lembro, logo no início a gente chegou, trabalhamos com o modelo de Cox, né? Mas a gente depois, o que é que a gente fez, né? Nesse artigo proposto, nesse pacote, ele faz que eu também achei muito interessante. Ele pega os nós da árvore, então ele identificou que esse paciente, esse grupo aqui, era o grupo com menor risco. Então, ele cria como fosse uma variável binária, ele tenta ajustar esse modelo de Cox, colocando como variável qual grupo aquele indivíduo pertence, qual grupo ele foi alocado e levando em conta as variáveis que tinham na rede. Interessante. Muito interessante, ele faz isso no final. O Carlos chegou a fazer, porque a gente teve uma mudança nos dados, não deu tempo da gente fazer novamente esse modelo de Cox, mas o artigo final dele vai incluir para cada ramo, ele criou como se fosse uma variável indicadora, dizendo que era qual grupo ele pertencia, né? E ele tomou como controle o grupo padrão, o grupo de menor risco. Então, esse aqui, 0, então ele virou referência para comparar com os demais. Aí a gente tem como ver o que é que ele tem de diferente realmente com os demais. Aí a gente vai estimar os riscos relativos. Bom, eu abro para a plateia aí, quem quiser fazer pergunta para a Alcione, fique à vontade. Se quiser escrever no chat, a Camila falou que a palestra foi excelente, o trabalho muito interessante, mas pode perguntar quem tiver alguma curiosidade. Tem outros estatísticos aí da área de sobrevivência, né, como o Mário. A pergunta que eu tive, eu acho que ela já respondeu um pouco. Primeiro, parabéns, professora, pela apresentação. É muito interessante, mas eu não conhecia esse modelo de árvore de sobrevivência, pelo menos não com esses termos. E minha dúvida era isso, eu podia quantificar, por exemplo, um odds rate, um risco relativo, alguma coisa, e você já falou que estão trabalhando nisso, né? Isso, exatamente, Felipe. Mais alguma pergunta? Michelito, Mário? Pode falar, Mário. Alcione, parabéns pelo trabalho. Eu tenho uma pergunta. Aquelas curvas que você mostrou como os ramos finais da árvore, elas são estimativas de Kaplan-Meier? É isso? Isso, exato. Tá bom. Tanto é que quando a gente vai fazer, né, para ele mostrar essa árvore, a gente tem que usar o R-part, né, que ele vai usar a estimativa Kaplan-Meier ali dentro. É isso que eu achei interessante, né, Mário? Que no final, de certa forma, ele tá fechando com a sobrevivência, né? Que ele mostra a curva de sobrevida, né? E isso que eu achei interessante, o resultado da árvore. E para a gente, o que é interessante que é a seleção das variáveis. Né? Você vê que a gente entra com tudo que a gente desconhece e ela seleciona assim, além de selecionar a variável, os ramos dela têm significado clínico, ou seja, são interpretáveis.
É verdade. Porque poderia não dar interpretável. Então, assim, é muito interessante. Eu acho que na área da saúde é um modelo que veio realmente para ser utilizado com maior frequência do que os modelos de regressão. Somente quando a gente está supondo interações. Muito legal mesmo. Vou trazer isso aqui para minhas crianças trabalhar. Né, Anísia? Olha a Anísia aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Michel está com a mãozinha levantada. Vai, mão. Sim, é mais uma curiosidade, mas primeiramente gostaria de dar os parabéns para a palestra da Alcione, eu achei muito boa. A Alcione falou que não tinha muita fórmula. Eu, particularmente, eu acho ótimo isso, né? Porque isso prende a atenção da plateia. Quando tem muita equação, muita fórmula, em geral, a gente, pelo menos eu, me disperso. Se dispersa, é verdade. Da forma como você Bom fez, escutar isso de vocês. a gente pôde acompanhar e ter uma melhor compreensão. E olha que eu sou praticamente um zero nesse assunto, tá? Segunda coisa, é uma pergunta simples, de cunho simples, porque a árvore ela vai se ramificando, né? Uhum. Tem perigo de ficarem muito poucas observações lá no último galho, no último nó, e a ponto de isso prejudicar e trazer inferências não confiáveis, não? Sim, tem. E, inclusive, eu no meu doutorado, eu usava a árvore de classificação, né? E aí eu tinha uma amostra pequena, eu tinha 146, então a gente tinha que, mas no próprio algoritmo você tem que definir que você quer um número máximo de observações, aliás, um número mínimo de observação. Uhum. Aí, nesse daí, você lembra qual foi o número mínimo? Não, a gente não condicionou, a gente não adotou nenhum critério de parada, mas aqui no começo da árvore a gente vê que ela tem uma boa quantidade, né? Uhum. Deixa eu pegar aqui a árvore, porque ela não está legível para vocês, mas aqui no final dá para a gente ver, o nó tem em torno de 100 mil, eu acho que chega o menor nó, está em torno de 48 mil observações. Tá. Não, ótimo. Não, esses dados era tudo para a gente utilizar uma árvore de classificação, né? Uhum. Por fim, olhando essa foto aí, até eu fiquei com vontade de ir com a Verita para o Maranhão, viu, Vera? Ah, é? Vamos lá, né, Alcione? Faz a convite, ó, dia 23 Se puder nós temos... arrumar uma rede entre esses dois coqueiros aí, eu faço uma bola, nossa, você precisa ver como é o vento. Dia 23 eu vou estar lá comendo caranguejo com a Alcione. Eita. Bom, gente, então, Michel, se ninguém mais tem nenhuma questão, a gente pode agradecer a Alcione, pode parar a gravação, se quiser. Um minuto.